As cidades de Mirador, Balsas e Fernando Falcão estão na lista das cidades brasileiras que mais registraram focos de incêndio nos últimos tempos. No último dia 9, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deferiu aí uma solicitação realizada pelo IBAMA que pedia o envio da Força Nacional e de brigadas de incêndio para o local. Aqui ao meu lado está a superintendente do IBAMA Maranhão, Flávia Alves, que vai nos dar mais detalhes de como está a situação por lá. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Luísa. Boa tarde aos telespectadores. Flávia, para a gente começar e para que todo mundo entenda, que área é essa? Bom, essa área onde os focos de calor estão mais intensos no Maranhão é exatamente o perímetro do Parque Estadual do Mirador. Mas a nossa grande preocupação, além de todo o Cerrado Maranhense, obviamente o parque, é ao norte do parque, onde o parque faz fronteira com as terras indígenas, Porquinhos e Canela. Então, a norte do parque, nós encontramos um movimento desse fogo de dentro do parque para a região norte, ao encontro das terras indígenas. Essa região leste do Maranhão, entre os municípios de Fernando Falcão, Mirador, Barra do Corda, é que é a nossa grande atenção no momento. E aí, quais seriam os principais motivos desse incêndio, Flávio? A origem constatada hoje é o fogo de caçador. O caçador coloca o fogo para que a caça, os animais fujam dali, e aí um outro grupo de caçadores está para a região onde eles vão fugir, que é para mais próximo das nascentes, para poder alcançá-los. Mas tem fogo também, um fogo descontrolado das próprias roças, do preparo das roças, da comunidade que vive no parque. Porque o que é importante de tudo isso é que o fogo ele faz parte da cultura dessa região. Agora, se ele estiver controlado, manejado de forma correta, ele não vai se expandir para as áreas de mata. E aí, infelizmente, a gente tem visto que não está sendo assim. E aí eu queria saber em que situação é solicitada aí o envio dessa Força Nacional. É preciso estar uma situação bastante conturbada, né? O que a gente ponderou na tomada de decisão foi exatamente enxergar os focos de calor chegando nas terras da União, nas terras indígenas. Então, o ponto onde se recebeu um alerta de que as condições meteorológicas, elas indicam uma baixíssima umidade e ventos para essa região do norte do parque, a gente enxergou focos existentes no local não controlados e pedimos o auxílio. Esse auxílio ele está num contexto de uma portaria que já existe no Ministério da Justiça. Essa portaria ela é para dar apoio ao IBAMA, aos órgãos federais, no combate ao desmatamento e às queimadas. Então já existe um ensejo jurídico e formal para isso e essas forças foram alocadas para esse momento na região do Parque Estadual do Mirador, ali onde faz sobreposição e entorno com as terras indígenas. E aí eu queria saber como é que está sendo, então, coordenada, né, essa colaboração entre diferentes agências, organizações, e qual é o papel do IBAMA nisso? Bom, a coordenação desse encontro das Forças Nacionais com o Preve Fogo, que são as brigadas de combate ao incêndio do IBAMA, ela é feita por quem pediu. Então, se a superintendência, se o IBAMA entendeu que estávamos precisando de mais apoio, nós coordenamos, nós indicamos os caminhos desse combate. O combate dentro dessas áreas indígenas, eles têm características bem específicas. A gente não entra em área indígena de qualquer maneira. Então, as nossas brigadas de incêndio do Preve Fogo, que são, inclusive, 9 delas brigadas indígenas, 100% indígenas e uma especializada, ela vai coordenando essa ação entre as forças. Temos a questão de estarmos ali no entorno do Parque Estadual do Mirador e até mesmo em área de sobreposição, porque temos terras indígenas dentro da mesma área de delimitação do parque. Essa é uma situação delicada entre os agentes. Nós vamos até o momento, até o espaço territorial do parque, onde a gente considera que haja risco às terras indígenas. A partir daí, a atribuição ela é das forças estaduais, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Meio Ambiente, mas temos convivido com isso, os bombeiros estaduais estão na área, atuando no combate ao fogo no Parque Estadual. Então, para racionalizar, nós estamos nessa área de sobreposição mais a norte do parque. E aí eu queria saber quais são os potenciais impactos, tanto ambientais quanto sociais, para essas comunidades indígenas e para aquela comunidade
do entorno também. Bom, os impactos ambientais a gente já começa dizendo que é a destruição do bioma cerrado maranhense, que é onde a gente encontra a maior parte desse bioma em condições naturais, é exatamente nessa região do Maranhão. A fauna, a flora, a comunidade que vive naquela região, se é no entorno, pode até ser uma comunidade não indígena, mas, Luiz, eu estava lá, eu lembro exatamente o cidadão que nos abordou e disse, seu Caetano, se vocês não estivessem aqui, nós teríamos colocado mais fogo ainda no parque. Não é um fogo criminoso. Acontece que eles precisam proteger a casa deles. Sim. Então, eles fazem um acero ao redor da casa para que o fogo não encontre combustível para chegar na casa deles. E a gente ali naquela região, a gente evita também, inclusive, os incêndios nas casas, nas moradias dessa população. Com relação às aldeias indígenas, e é o papel do IBAMA, é a proteção daquela comunidade. Na terra indígena Canelas tem mais de 2.000 pessoas morando e o fogo ele é muito rápido. A nossa preocupação também é com vidas humanas. E na terra Porquinhos, aproximadamente 800 indígenas. Então, o impacto é de um tamanho gigantesco. Nós estamos, inclusive, agora, já começou, algumas espécies já estão acabando e outras estão começando a floração das árvores do cerrado. O piqui, o cajuí, e a gente com dificuldade já, a população dizendo, a gente já não come mais. Porque se não queimou toda, ficou só aquela copa, mas as sementes queimaram. Isso significa que a gente vai ter menos quantidade dessas espécies sendo replantadas, ressurgindo de forma natural. Então, tudo isso é um impacto gigantesco e o Cerrado Maranhense precisa de atenção e proteção. E aí, só para a gente finalizar, eu queria saber quando começou essas ações, né? Acredito que depois que foi deferida a portaria. E eu queria saber até quando se estende, se tem esse tempo limite. E para a gente finalizar, de fato, eu queria que você deixasse aí uma fala para que as pessoas tivessem consciência. Nós começamos uma atividade com as brigadas de incêndio do Previfogo no dia 4 de março, nessa região, perfeito, anterior à chegada das Forças Nacionais. Inclusive, combatemos bastante incêndio na região. O estado do Maranhão já está há mais de um mês combatendo dentro do Parque Estadual do Mirador e no dia 10 as Forças Armadas chegaram e nós iniciamos o processo de reconhecimento, planejamento. Ontem mesmo eu tive notícias de que combatemos um incêndio que estava já a menos de 2 quilômetros de Porquinhos. Então a gente considera que estamos cumprindo a nossa missão. Quantos dias pode durar? Vai depender do controle, não é só apagar incêndio, é evitar o risco desse incêndio. E também a presença das Forças Nacionais, elas nos ajudam muito no que se refere ao combate a esses criminosos dentro do parque. Então, os caçadores ou os outros criminosos que estejam colocando fogo naquela região entendem que o Estado está lá, que ali não é terra sem lei e a gente precisa cumprir. Meu recado é principalmente que a gente se conscientize que esses recursos que estão lá já são poucos, há pouca mata nativa e a gente precisa preservar, porque pode chegar num ponto em que não tenha mais volta. E aí, quando chegar nesse ponto, a gente vai ter que repensar, inclusive já não se fala mais de proteção, mas nós já estamos atuando em recuperação. Essa recuperação demora 30 anos para chegar onde poderia não ter sido queimado ou não ter sido devastado. Então, é a união de forças. É Estado, são os municípios, as defesas municipais, civis municipais, o IBAMA, juntando forças junto com a população que se conscientize, que se precisar fazer fogo, porque é de sua cultura, que faça um fogo controlado, que vigie o fogo, que peça a nossa assistência. Sim. O IBAMA está disposto nas terras da União a dar assistência na hora da realização da queima das roças e que preferencialmente evite o fogo. Então é isso, Flávia. Muito obrigada por suas explicações. Obrigada, boa tarde. Então é isso, gente. Respeito e conscientização aí com o meio ambiente. Eu volto com você no estúdio.